Depois desse Roda Viva, se você não acha que o Brasil está indo pro fundo do poço, você está errado, otário. Rafael Cruz. Fala pessoal, beleza? Eu posso ficar zangado com a situação? Eu posso ficar zangado, inconformado? Eu tenho esse direito de ficar? Olha só, pense no candidato que é o Messias brasileiro. Pense no candidato que é o salvador da pátria, que é o candidato que vai mudar tudo, mas que sempre ele não consegue responder quase nenhuma pergunta. Pergunta alguma coisa para ele, pergunta para ele de algum defeito que ele tem, de algum defeito da ideologia que ele defende, e o que ele faz? Ele usa a super técnica do senhor ad hominem. Ele é o senhor ad hominem agora. Sabe por que ele é? Porque simplesmente eu te pergunto assim: nossa, o Brasil tá uma merda, né? Eu falo assim: você tá na merda. Aí você fala comigo assim: você não pode falar isso de mim, você também tá no Brasil, você também tá na merda. O fato de eu estar na merda te tira da merda? Não te tira da merda. Entendeu? E isso é exatamente o que o senhor Mitão Bolsonaro está fazendo. Olha, uma simples listinha que eu fiz aqui, ó. As pessoas perguntam para ele: e aí, Bolsonaro, 64, tortura, o que você acha disso? Ele vai falar assim: tudo bem, mas os comunistas também eram muito radicais. Tá perguntando da tortura, tá perguntando da sua merda fedorenta, não tá perguntando necessariamente da merda geral que existia, sabe? Você pode falar das duas merdas. Inclusive, eu acho que sim, a gente tem que analisar direito o que os comunistas fizeram também, nego maluco, nego estourando as coisas. Só que isso não dá direito dos militares fazerem cagada. Não dá, sabe? Outra coisa, foi lá e falou do Herzog, que foi o jornalista que morreu, foi lá prestar depoimento e morreu. Ele fala assim: mas não falam de tal jornalista que morreu por ataques terroristas dos comunistas e não sei o que. Olha só, de novo, te faz uma pergunta de tal coisa que é ruim que está acontecendo com você, em vez de você responder essa pergunta, você desvia e fala de um defeito do outro. Você não está respondendo pergunta, você está desviando do assunto, sabe? Outra coisa, pegaram para ele: e aí, a lei da anistia, ela tá voltando, hein? Raquel Dodge tá lá querendo voltar para a lei da anistia, mudar essa análise toda aí. Aí ele vai começar a falar da própria Raquel Dodge, tirar a lei do voto impresso. Tudo bem que realmente foi meio paia o que ela fez, que ela está realmente julgando inconstitucional, falando que põe a eleição em risco e tal, mas daí a você pular totalmente a pergunta da pessoa para o outro lado, para não responder a pergunta. Não responde pergunta. Esse é o Mitão Salvador que veio aqui regenerar o Brasil e resolver tudo, e que tem as respostas e que imita nas frases mêmicas de Facebook dele. Esse que é o Mitão. Mais um caso. Chega pra ele e fala: ô Bolsonaro, essa fama sua estatizante, esse histórico seu estatizante. Ele vai lá e fala: não, minha fama toda estatizante é porque eu fui contra o plano real. Não é só porque foi contra o plano real. Não é só porque foi contra o plano real, porque até hoje o cara tá querendo aumentar e dobrar o número de ministros do STF. Sabe, não é só porque ele foi contra o plano real, mas porque ele tem uma história caminhada de querer brigar com quem quer privatizar, fuzilar Fernando Henrique. Então não é simplesmente porque foi contra o plano real. Não é só por isso, senhor Mitão dos memes do Facebook, presidente que vai ser o presidente do meme. Não é só por isso não, viu? Outra coisa que ele fala: as pessoas falam pra ele assim, e aí, aquele cara que faz um olho assim, um olho mau assim, não sei o que. Aquele cara vai lá e fala pra ele: e aí, senhor presidente, se o senhor for presidente, o senhor vai liberar os papéis das Forças Armadas para a gente poder saber realmente os documentos, o que aconteceu? Aí ele já começa a falar assim: eu não acho que é uma questão, eu acho sim que a gente tem que falar numa pesquisa, numa entrevista com um candidato a presidente sobre coisas que realmente têm a ver com o futuro do país, mas isso não torna irrelevante questões antigas. Mas aí ele fala que não, eu quero liberar os documentos do BNDES. Olha só, os caras perguntam para ele coisas da ditadura, do trem. Em vez dele responder, ele vai desviar para o assunto. Sabe qual assunto? O assunto de BNDES e falar do PT. Sempre é do PT, contra os comunistas, para não responder perguntas. Isso é lamentável, sabe? Só que também não é só isso que dá para deixar o Brasil, dá para deixar os brasileiros vendo que o Brasil está indo para o fundo do poço. Imagina uma imprensa que confunde injúria racial com racismo. Sabe? Imagina isso. Imagina
uma imprensa que está querendo entrevistar um cara que propôs o projeto de voto impresso e fala que a pessoa vai poder levar o voto para casa e isso vai ser voto de cabrito e vai violar a segurança, sabe? O absurdo que é isso, sabe? Imagina uma imprensa que vai fazer perguntas sobre banqueiro, Maria do Rosário, desemprego rural e até sobre armas e vai superficialmente, não faz uma pergunta profunda. Esse candidato que tem tantas bizarrices que podia ser tão refutado, tão questionado, não é questionado no que precisa ser questionado, sabe? Outra coisa, uma imprensa que uma das perguntas geniais que vai fazer para desmontar o candidato, sabe qual que é? E aí, se você brigar com o seu ministro, o seu influente na economia, como é que vai ser? Sabe? Como é que o cara vai prever isso? Como é que o cara vai prever que ele vai brigar com fulano de tal? E aí, essa pergunta é tão absurda que ele dá uma resposta mais absurda ainda, que é ele falar que ele e o Paulo Guedes não vão morrer. Ele tem agora viagem no tempo para saber que não vai morrer? Sabe? É um absurdo. E o Odilson, por exemplo, comemorou essa resposta dele. E muita gente comemorou também. Sabe? Não consigo entender isso. Ele é um absurdo de ridículo que não responde uma pergunta. E a imprensa é um absurdo de ridículo que não sabe fazer uma pergunta direito. E fica 80% de exagero, mas uns 30%, 40% de um bate-papo sobre presidente de 2019 falando de ditadura. Sabe? Você pode falar tudo bem, mas acho que não é 100% do momento disso. É um assunto relevante, importante, mas não é para você ficar agarrado nisso, sabe? Tem tantas coisas importantes para perguntar que não são perguntadas. Aí a imprensa inteligente ainda confunde Brasil grande, Brasil great again, com Brasil com Estado grande. Olha que absurdo, olha que loucura isso. E ainda tem o caso do Jesus, os refugiados lá, que muita gente ficou zoando e tal, mas eu acho que é muito falha de interpretação também, que é outra coisa que dá para deixar, se você ver que o Brasil está indo pro buraco. Os caras não conseguem entender Jesus refugiado. Mateus 2, 12, se eu não me engano, 13, fala que Jesus fugiu para o Egito porque estava tendo uma perseguição gigantesca onde ele nasceu, matando crianças. Então ele foi para o Egito porque ele não queria ser perseguido. Ele estava sendo perseguido, então ele é um refugiado praticamente de uma matança. Então ele sim foi refugiado. Nossa, olha que cara que não conhece nada. E não foi isso, sabe? Eu ainda vi uns pontos assim que dá para passar mais ou menos. Por exemplo, quando o Bolsonaro falou do porte de arma, eu achei legal o que ele falou. Porque ele falou não querendo dizer que o porte de arma resolve o caso da violência. Mas ele falou que sim é um direito das pessoas terem armas. É uma coisa interessante, é uma coisa legal, que eu achei sim. Tudo bem que, a gente ele falou também que você tem uma chance mínima, 5% de reagir. Isso eu achei legal dele. Outra coisa que ele falou que eu achei legal, as pessoas perguntaram para ele sobre cotas, e ele foi e falou que sim, é uma coisa legal, assim, que nós somos iguais, que essa ideia de divisão, de querendo ficar atacando divisão, vamos nos dividir, não, são esses contra aqueles, não tem sentido, sabe? Não tem sentido isso. A gente tem que saber que a gente é praticamente todos iguais, tem muitas desigualdades sim no mundo e tal, mas que não são necessariamente taxadas por cor e tal. E eu concordo com ele nesse ponto. Ele faz uma conta estranha na hora que ele vai falar de concurso lá. Eu tô pensando em fazer um vídeo zoando isso, que ficou um pouco estranho, mas nesse ponto também achei legal. Outra coisa que eu achei que começou muito mal, mas depois ele consertou um pouco. Quando pergunto para ele sobre teto de gastos em saúde, ele vai lá e começa a falar que a natalidade, as crianças morrendo muito novas, ele vai lá e fala assim, não, a gente tem que começar a investir no pré-natal, não sei o que, mas aí a mulher está falando de saneamento básico, febre amarela, essas doenças que estão sendo transmitidas nesse sentido, então não é para cuidar do básico e tal. Aí ele vai e começa a falar de economia, começa a parecer que tá bizarro, mas aí ele vai e fala, não, mas isso geraria uma renda, porque você economizaria com uma criança recém-nascida que não nasceu no tempo certo numa UTI, e você teria sim essa criança economizando dinheiro que seria gasto em UTI, que você poderia gastar, tem algum sentido, meio viajou, mas tem algum sentido, mas no geral, sabe, você vê a população viajando em memes, vamos fazer memes,
a imprensa não sabendo fazer perguntas, só faz pergunta estranha, maluca. E o candidato que só corre, pergunta ele sobre uma coisa, ele fala, não, mas você também está errado. Ah, não, você pegou auxílio moradia indevido. Ele vai e fala assim, não, você recebe dinheiro como PJ. Peraí, o fato de alguém receber dinheiro como PJ torna moral o fato de ele estar recebendo auxílio moradia tendo casa onde ele trabalha? Não, sabe? Só que, não, você está errado, então eu também posso ser errado. A ideia é essa, a ideia é essa. É esse que é o Brasil do futuro, esse que é o Brasil que vai dar certo, sabe? Tá aí a minha análise sobre isso, que é muito mais um desabafo e, sinceramente, meio que uma descrença de que esse Brasil possa ter algum jeito, beleza? Falou, pessoal, valeu, um abraço.